Muito hoje, hein? Alguém orou muito hoje? Orou? Amém. Vocês sabem que hoje, até perguntei à irmã Paula se aqui também nos Estados Unidos faziam isso, porque hoje no Brasil é considerado Dia Nacional da Mentira. Misericórdia, está repreendido no sangue de Jesus. Fiz uma oração, disse a meu Deus, eles podem falar Dia Nacional da Mentira, mas eu sirvo a um Deus que ela é verdade. E na autoridade do nome do Senhor eu repreendo esse dia que é Dia Nacional de Mentira. Ó Satanás, você está amarrado para a honra e glória de Jesus. Porque aonde há o Senhor, a liberdade é a verdade. Amém? Amém. E nós devemos mesmo repreender. Porque nesse dia eu sei que é onde o pessoal faz mais truques com a pessoa, coisa do diabo mesmo. Mas já está repreendido, que hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que é a verdade. Amém. É que alimenta a nossa alma. Amém. Glória a Deus. E nesse dia eu tinha até preparado mesmo justamente uma palavra a respeito de mentira. Mas quando eu chego numa escola, igual nós tivemos ontem, e quando começamos a aprender da palavra do Senhor, e começamos a aprender a respeito da graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, eu disse: Deus, eu sou um instrumento do Senhor. Se é para trazer uma palavra a respeito de mentira, para falar de mentira eu terei que falar do pai dela, que é o diabo. E quando eu chego nessa escola e eu escuto, eu aprendo que as tuas misericórdias, a tua graça, desde o fundamento, desde a criação do homem, quando criou e colocou lá no jardim, o Senhor vem tendo graça conosco, porque nós pecamos. Eu queria trazer uma palavra à igreja do Senhor, falar de Deus. E o Senhor me levou a um texto conhecidíssimo. Mas foi ali que começou aquilo que ele tinha prometido aos antepassados. E quando eu comecei a estudar Josué capítulo 6, quando o subtítulo traz a tomada de Jericó, Raabe é salva, a Bíblia que traz a conquista, porque ali foi já a entrada do povo de Deus na terra prometida. E o Senhor começou a alegrar meu coração. Vê? Sou um Deus que cumpre as promessas. Não sou um Deus de mentira. Porque por causa disso que 1º de abril é dia abençoado no nome de Jesus. Amém? Aí eu comecei a lembrar assim dos mineiros, né? Os mineiros têm uma mania de falar assim, quando a coisa está boa toda, eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu não sei se os cariocas, como é que fala, tô de boa. Os jovens que eu sei que usa a expressão, tô de boa. Eu não sei os portugueses como é que usam. Os paranaenses como é que usam quando as coisas estão muito boas. Mas nós mineiros falamos, quando as coisas assim estão gostosas, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: servimos ao Senhor. Você sabe o que nós estamos? Com a faca e o queijinho na mão. O trem está bom demais, está gostoso demais. É só cortar e começar a servir. Vamos começar a cortar e servir esse queijo agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Por favor, coloque de pé, vamos abrir em Josué 6.
Josué 6. Vai ser um pouquinho, eu tinha até separado um versículo só, mas eu vou ler todo o texto, é um pouquinho longo, para que nós possamos entender melhor a história escrita no livro de Josué. Josué 6, nós vamos ler de 1 a 16. Amém? Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós todos os homens de guerras, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. Eu quero que você já comece a prestar atenção nessa palavra, arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente as trombetas, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grito de brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. Por favor, continue prestando atenção nessa palavra, arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e os sacerdotes sempre trocando as trombetas. Porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Versículo 11. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes sempre tocando as trombetas. 14. E no 2º dia rodearam outra vez a cidade, e voltaram para o arraial. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram no subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Então glória a Deus, amém, do Senhor Jesus. Ele encerrou dizendo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Quando eu li o capítulo 6 de Josué, que quando dá o início da entrada da terra prometida, que foi uma promessa que Deus fez desde lá de Abraão, quando falou que ia levar o povo a cativeiro, e o povo foi levado ao Egito.
agora estava se cumprindo a promessa de Deus na vida daquele povo. Aquilo que Deus prometera, Deus estava cumprindo. Josué, agora ele está sendo já o líder daquele povo. Moisés já estava morto. Mas para nós chegarmos aqui no capítulo 6 de Josué, nós temos que entender um pouquinho de Números, capítulo 10. Porque em Números, capítulo 10, quando o povo voltou, que aqueles que pecaram contra o Senhor não entrou mais, isso está aqui no capítulo 5 de Josué, na terra prometida, eles voltaram ao monte Sinai, e lá Deus começa a dar instrução a Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho com seu grito, com seu braço forte. Mas no final do capítulo Êxodo, Deus pede a Moisés que faça um tabernáculo. O tabernáculo tinha um candelabro, tinha a mesa da apropriação, e na parte interna, depois do véu, que era considerado o santo do santo, tinha lugar do incenso, mas tinha a arca do Senhor. A arca do Senhor quer dizer a presença do Senhor. O trono do Senhor era ali. Agora o povo de Israel estava vendo aquela arca, o trono do Senhor, a presença do Senhor. No Mar Vermelho, quando Deus diz a Moisés para marchar, Deus diz para ele: estenda a tua vara. E ele estendeu e as águas se abriram. Quando o Senhor fez a arca do Senhor, Hebreus diz que dentro dela tinha um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que floresceu, que tinha brotado, e as tábuas da aliança, as tábuas do mandamento. Agora, o Senhor estava numa forma visível no meio deles, que era uma arca do Senhor. E a arca do Senhor quer dizer, já era a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo iam para a guerra, eles levavam a arca do Senhor. Agora, quando as tribos se dividiram para sair, para entrar na terra prometida, aquilo que o Senhor tinha feito, esse tabernáculo ele era móvel, ele era desmanchado e carregado. E à medida que eles iam carregando, então uma certa quantidade de tribos saíram na frente, desmancharam o tabernáculo para levar a arca, e depois saíram o resto. E Moisés, quando ele tinha a arca do Senhor, ele olhava a arca do Senhor, à medida que ela caminhava, ele dizia o seguinte: Senhor, dissipa os teus inimigos daqueles que te aborrecem. E quando eles paravam, quando a arca deles parava, que o Senhor ordenava que eles paravam, ele dizia o seguinte: Senhor, fica conosco no meio dos milhares dos milhares. Ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, a tua presença está conosco, nós estamos caminhando, é o Senhor que está junto. Agora o Senhor vai na frente e começa a derrotar os nossos inimigos. Mas quando ele parava, ele dizia: Senhor, fica conosco, porque há milhares de milhares de Israel agora. Ele estava querendo dizer: olha a promessa que o Senhor fez para Abraão aqui se cumprir dos milhares aqui. Eu quero dizer para você, há uma presença de Deus na sua vida. É hora de você agora começar a dizer: ah, Senhor, eu tenho uma
meus inimigos. É por isso que, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: depressão, enfermidade, saia, porque eu estou passando na autoridade de Jesus, porque a presença de Deus está comigo. Eles tinham uma presença visível, que era a arca do Senhor. Agora chega ao capítulo 3, a travessia do Jordão. Josué, quando reúne o povo e diz para o povo: olha, nós vamos agora, a arca vai passar na frente, nós vamos ter uma certa distância da arca do Senhor, porque é ela que vai nos mostrar o caminho, é ela que vai nos guiar. A Bíblia diz que quando eles chegaram perto do Jordão, os levitas estavam levando a arca. Quando eles encostaram o pé no Jordão, era uma época de cheia, o Jordão se abriu e ficou em terra seca. Sabe o que eles fizeram, quem estava levando a arca? Caminharam em terra seca no meio do Jordão. Passa povo, passa, vai passando aqui em terra seca. Sabe por quê? A presença do Senhor aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor aqui conosco. Veja, Israel, a presença do Senhor aqui. Passa mesmo, vai passando, ao milagre aqui. Agora eu chego no capítulo 6. Agora eu chego na tomada de Jericó, a entrada da terra prometida que mana leite e mel. E o primeiro versículo já me diz o seguinte: ora, estava Jericó cerrada por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel já tinham uma história. Raabe já contou para eles quando foi com espia. Eu sei como Deus tirou vocês lá, passou pelo Mar Vermelho. Eu sei como vocês derrotaram o rei de amorreus. Esse é o motivo que o povo está com medo que Deus possa fazer. Agora aqui que eu começo a dizer para nós. Hoje nós estamos passando um período que nós não estamos fazendo medo a ninguém. A ninguém. Nós estamos passando um período hoje que nós temos medo até de falar que somos crentes, somos evangélicos. Nós estamos querendo nos esconder a nossa identidade hoje. Eu falo por mim. Um tempo desse atrás eu estava orando assim dentro da minha casa. Dei um pouquinho, quando falando, quando eu olhei para a janela, eu vi uma pessoa lá embaixo com um cachorrinho. Eu corri e me escondi, para ela vai pensar que eu estou doido. Ela vai pensar que eu estou maluco, ela não vai entender. Por que não vai entender a identidade? Dei um pouquinho, eu pedi: Senhor, misericórdia, eu voltei e comecei a falar mesmo. Ela tem que ver, se eu estou orando, ela tem que saber quem eu sou. Eu passei um certo período na minha companhia que eu não tinha coragem de falar nem graças a Deus. Foi aonde que eu falo da misericórdia do Senhor. O dia que eles falaram que eu ia ser separado, pastor, primeira preocupação, eu comecei a pensar: e agora meus amigos vão pensar o que de mim? Mas tem hora que nós precisamos regaçar a manga mesmo e começar. Nós que temos que fazer medo aos outros. Aquele povo tinha medo do povo de Israel, porque sabia o que Deus fizera na vida deles. Chega do concordismo. Essa noite é a hora que nós vamos começar a gritar e falar: Senhor, eu quero que o mundo aí fora me veja quem é que eu sou.
sou e quem é que eu sirvo. E o Senhor disse a Josué: olha, eu entreguei o rei e os valentes de guerra na sua mão. Mas os 3 últimos versículos do capítulo 5, Josué teve uma visão aonde tinha um homem com uma bainha, com a espada nua, quer dizer, desembainhada, já estava pronta para a luta. E o Senhor tem nos dado muitas vezes muitas visões que estão ao nosso lado e às vezes nós ainda tememos. Quando Ele falou que entregou, esse texto é um texto onde se traz fé, obediência, reverência. Não conquistamos nada por nós mesmos sem a presença de Deus. Nada. Mas todo o capítulo 6, Josué fala, e Deus disse: faz 7 trombetas. 7 dias, 7 voltas. Por que o número 7? A numerologia diz que 7 é número da perfeição de Deus, em uma área que eu não quero nem entrar nisso, eu não vou entrar. Mas quando eu leio o capítulo 6, que eu encontro o número 7, eu sei que o capítulo 5, a primeira coisa que Josué fez foi um concerto com Deus. Primeira coisa que Josué fez, pegou os filhos de Israel, porque aqueles velhos não tinham morrido todos, aqueles que nasceram, estavam no deserto, circuncidou. Era um ato da aliança, era um pacto da aliança com o Senhor. E se nós olharmos no finalzinho do capítulo 5, eles tiveram uma festa da Páscoa. Pastor, a festa da Páscoa? Sim. Isso faz um paralelo, que quando eles saíram do Egito, se nós olharmos quando eles saíram do Egito, o povo, a primeira coisa que eles fizeram foi a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, eles ficaram 7 dias sem comer pão levado, só comiam pão asmo, pão sem fermento. Agora, lá no Egito eles fizeram a Páscoa e saíram, e Deus deu vitória. Agora eles comemorando a Páscoa novamente para entrar na terra prometida. Aí os 7 dias novamente de festa para entrar na terra prometida. É onde uma semelhança do número 7. 7 vezes vocês vão rodear a cidade. E assim Josué fez. 7 dias. Os 6 primeiros dias ele andou e rodeou a cidade. Mas no 7º dia, ele veio e fez 7 voltas em volta da cidade. Ele disse: quando vocês trocarem as trombetas, grita. As trombetas também estão lá em Números 10. Quando Deus diz para os filhos de Israel: façam as trombetas. Quando vocês tocarem uma vez só, é reunião dos líderes. Quando tocarem 2 vezes curtos, é para o povo do Oriente sair. Quando tocarem uma vez só, longo, é sinal que vocês estão preparados para a guerra. E eu vou lembrar do pacto que eu tenho com vocês. Foi por isso que Josué diz ao povo: no 7º dia, quando tocarem as trombetas, grita, porque o Senhor lembrará de nós. Sabe o que eu estou querendo dizer, igreja, nessa noite? Aquilo foi uma ordenança do Senhor. Você tem uma coisa preciosa que é a sua voz. Grita mesmo e fala com o Senhor mesmo aquilo que você precisa.
Porque o Senhor já tinha dito a Josué que ia entregar a cidade na mão dele. Ele só reivindicou aquilo que estava, que o Senhor já tinha prometido. As muralhas não eram nada. Se nós olharmos a construção de Jericó, foi feito para nada derrubar. Mas para o Senhor Jesus não tem nada do impossível. Para Deus não tem nada do impossível. Agora Josué faz aquilo, subiu, rodeou, e a hora que ele gritou, a Bíblia diz que as muralhas vieram abaixo, e eles subiram, e começou a tomar posse da herança, daquilo que Deus tinha dado a eles. Se eles ficaram com 2/3 só da terra, isso não foi culpa de Deus, foi uma escolha deles. O povo, quando ganhou essa batalha de Jericó, a arca do Senhor, a presença do Senhor, o trono do Senhor estavam com eles. E quando o povo armado passaram na frente e a arca foram no meio, estava simbolizando as tribos que quando saíram uma parte, depois foi a arca e depois foi a outra parte. E durante a história todinha de Josué 6, na conquista de Jericó, todas as vezes que eles rodeavam a cidade, a arca estava junto deles. Não importa onde que você tem andado, não importa onde que você tem caminhado, uma coisa eu sei, aonde que você está, a presença do Senhor está com você. Glória a Deus. Aleluia. Aquela procissão, uma procissão santa do povo, o povo participou daquilo, mas aquilo foi obra do Senhor Jesus Cristo. Naquela época eles tinham a arca, a presença, uma forma visível. Mas hoje nós temos um Senhor Jesus Cristo que nasceu. João 14 diz: o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, para a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ela é real, tanto quanto foram na vida daquele povo, quando tomou posse da terra prometida. É por isso que nós temos que tomar posse das nossas bênçãos nessa noite. É por isso que nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Porque o Verbo se fez carne, Ele habitou e tabernaculou entre nós. E esse Verbo, quando ele se fez presente na terra, Ele deu vista aos cegos, curou enfermos, ressuscitou mortos, matou fome, tanto de carne quanto espiritual, e matou sede também. Mas João 15 ele escreve, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Toda vara que não der fruto é cortada e jogada fora. E aquela que dá fruto, Ele poda para que dá mais fruto. Aquele que permanece em mim. Primeiro Ele não fala eu permanecer, não. Primeiro Ele fala aquele que permanece em mim e eu nele. Sabe o que Ele faz? Ele dá muito mais fruto. Porque Jesus, Ele fala uma palavra tremenda e poderosa. Tremenda e poderosa.
O que permanecerdes em mim e eu permanecerdes nele, ele vai dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Olha, Josué capítulo 6, na entrada da terra, eles tinham uma arca. Eles tinham a presença de Deus, o trono de Deus numa forma visível. E a Bíblia fala que eles ganharam as guerras, eles tinham vitória, porque a arca, a presença de Deus estava no meio deles. Agora, depois que Jesus veio ao mundo, ele habitou entre nós. Ele diz que é só nós estarmos ligados nele. Porque se nós estivermos ligados nele, o que nós pedirmos, ele nos concede. Mas para isso, nós também temos que estar nessa presença do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar junto com ele. O povo lá teve aquela vitória por causa da presença do Senhor. A arca andou com eles todos os dias quando eles rodearam a cidade. E nós vamos ter vitória se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos com Jesus. Aleluia. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Nós vamos ser uns galhos que vamos ser cortados e lançados ao fogo. Para pedir ao Senhor no nome dele, temos que estar ligados com ele. Mas pastor, desde o início o Senhor falou que nós temos a faca e o queijo na mão. Sabe o que eu quero dizer? Que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, uma presença também real na nossa vida. Porque ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que anda juntinho conosco. Então por isso, igreja, eu quero dizer nessa noite, que quando nós formos para as nossas conquistas, não esquecemos da presença do Senhor, não esquecemos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no nome dele nós podemos muitas coisas, no nome deles nós faríamos todas as coisas. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Por favor, coloque-se de pé. Agora, aquela promessa que o Senhor tinha feito, desde Abraão, dos 400 anos de cativeiro, quando o clamor do povo hebreu chegou ao Senhor, ele tirou do Egito. Agora ele cumpre a promessa dele de entrar na terra prometida. Eles tinham as trombetas, eles tocavam, eles gritavam. E nós temos uma coisa que o Senhor nos deu, que foi a nossa voz para clamar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e novas que tu não sabes. Aquele que busca encontra. Você tem pedido ao Senhor? Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse um flashback, pensasse um pouquinho, retornasse o seu pensamento um pouquinho naquilo que o Senhor te prometeu a você. E às vezes por causa do seu egoísmo mesmo, quem tem perdido é só você. Olha, não desista. O mundo de fora está tentando pegar peça em tudo quanto é lado, contar mentira de tudo quanto é jeito. Mas a palavra do Senhor, Ele não está precisando de advogado na terra, porque advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está precisando de testemunhas. E quando eu leio essa palavra, eu digo: Senhor, eu quero ser uma testemunha daquilo que o Senhor fez.
Senhor fez aquele povo. Os mais velhos se perderam num deserto. Os mais novos já fizeram a circuncisão, que era o pacto da aliança naquela época. Hoje nós não precisamos fazer isso. Hoje é a hora de nós circuncidarmos o nosso coração a Jesus Cristo e aceitar Ele e dizer mesmo: Pai, é o Senhor que toma conta da minha vida. As 7 trombetas tocaram, rodearam os 7 dias, as 7 voltas. Todas as vezes a presença do Senhor junto deles, que era a arca do Senhor. E aonde a presença do Senhor, demônios têm que sair, têm que cair, enfermidade tem que sair, depressão tem que sair. Sabe por quê? Mais à frente, quando os filisteus tomaram a arca do Senhor, colocaram junto com Deus Dagon, no outro dia foram lá, Deus Dagon estava caído, porque só permanece quem está com o Senhor. E o Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Se você está sem o Senhor nessa noite, uma coisa eu quero te dizer para você: você não pode fazer nada. Nada. Não é palavra dura, não, é uma realidade. É uma realidade. E você que está com Jesus, está tomando umas apertadas, umas podadas, não se preocupa, porque você vai produzir muito mais frutos. Muito mais frutos. Agora, igreja, eu quero dizer para você nessa noite, enquanto o Pedro vai estar cantando, nós vamos estar orando, mas eu quero que você pode gritar mesmo. Eu não tenho vergonha, não. Papai do céu não tem vergonha, não. Pode falar com Ele mesmo. Abra sua boca e fala para Ele aonde que está doendo em você. Aquele povo, quando gritou, já era o grito da vitória. Quando eles passaram em terra seca no Jordão, eles seguraram a presença do Senhor, eles levantaram a presença do Senhor. A presença do Senhor está aí. O dia que nós aceitamos Jesus Cristo, nós confessamos Ele como nosso Salvador, a presença dele se habitou em nós. Diz mesmo: Senhor, eu tomo posse da minha bênção. Eu quero começar a fazer o povo ter medo de mim, porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu não quero ser reconhecido por ninguém, eu só quero que o Senhor me reconheça. Só isso que eu quero, só isso que é importante na minha vida. Oh, é a presença do Senhor. Aquele povo tiveram vitórias mesmo, porque a presença do Senhor está. Uma coisa eu quero dizer: a presença do Senhor junto com você, a presença do Senhor do seu lado aí mesmo. Começa a falar mesmo, começa a falar. Fala com o Senhor. Senhor, aqui neste lugar, oh Jesus, o Senhor cumpriu uma promessa na vida daquele povo. Aquele povo entrou na terra prometida junto com o Senhor. Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Pai, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, Pai. E às vezes nós paramos e não tomamos posse da bênção daquilo que o Senhor nos prometeu. Ah, Jesus, o Senhor prometeu, Pai. O Senhor é fiel para cumprir. Eu tenho as promessas na minha vida. Eu creio na salvação do meu esposo. Eu creio na libertação do meu filho. Eu creio na salvação da minha família. Ah, Jesus, eu moro na autoridade do teu nome, que eu repreendo toda enfermidade. E na autoridade do teu nome, Pai, que eu repreendo
povo quando não tinha a presença do Senhor. Agora você entende por que Moisés diz ao povo, diz ao Senhor, sem a tua presença eu não irei com esse povo. A presença é a tua presença, Pai.